Você já deve ter ouvido falar que todos os alemães são muito frios, distantes, é tudo loiro de olho azul e mais um monte de estereótipo que a gente tem na nossa cabeça sobre eles. Mas a verdade é que muitos deles são mitos e nesse vídeo eu vou te contar 9 desses mitos que você provavelmente já escutou. Se você não me conhece, meu nome é Débora, eu moro na Alemanha há 3 anos e nesse canal eu compartilho não só dicas e informações pra você que quer vir morar aqui, como também as minhas experiências pessoais, curiosidades e muito mais. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui embaixo. Lá nas outras redes eu mostro um pouquinho mais do meu dia a dia e da minha vida pessoal, então me segue por lá também se você quiser. Quando a gente pensa na Alemanha e nos alemães, automaticamente vem um monte de imagem na nossa cabeça, seja em relação a como que o país funciona, a aparência física ou até de personalidade mesmo. E isso são estereótipos que nem sempre condizem com a realidade, né? Tipo os gringos que pensam que todo brasileiro ama futebol e sabe sambar. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo pra gente desmistificar um pouquinho esses preconceitos que a gente tem da cultura alemã e falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro mito é de que os alemães são sérios e não têm senso de humor. Talvez pela cultura alemã não ser tão calorosa e tão barulhenta como a nossa, as pessoas têm essa ideia de que eles são muito sérios, não fazem piadas, não são divertidos, mas isso não é verdade. De forma geral, eles gostam sim de fazer piadas e de serem engraçados, mas o senso de humor deles é que é diferente do nosso. Enquanto o humor brasileiro tende a ser mais extrovertido, mais expressivo e é mais inclinado pro lado do entretenimento, o humor alemão, ele é mais sutil e ele é mais baseado na ironia e no sarcasmo. E as reações deles também tendem a ser mais contidas, o que acaba talvez dando essa impressão que eles não são muito bem-humorados. O segundo mito, que acaba andando um pouco de mãos dadas com esse primeiro, é de que os alemães são frios e distantes. Mas a verdade é que essa aparência de distância muitas vezes é uma questão de etiqueta social e respeito pelo espaço pessoal do outro. Além disso, existem algumas razões históricas e culturais que acabam aí contribuindo com essa percepção. Como, por exemplo, o fato dos alemães valorizarem muito a privacidade deles e a discrição. Então as interações sociais costumam ser um pouco mais formais em comparação às outras culturas, principalmente a brasileira. Porém, quando você consegue criar um vínculo e estabelecer uma conexão mais pessoal com os alemães, regra geral, eles são pessoas muito amigáveis e acolhedoras. Inclusive, fazer amizade com o alemão significa, na grande maioria dos casos, que você vai ter um amigo ali pra vida inteira, ainda que vocês não mantenham muito contato. O terceiro mito é de que na Alemanha faz frio o ano inteiro. É óbvio que no inverno o frio pega muito e infelizmente ele dura bastante tempo. Eu diria que o frio começa ali em outubro e vai até abril, mais ou menos. Ou seja, são uns 7 meses de frio, frio mesmo. Aí tem maio e setembro, que são temperaturas assim mais amenas, e junho, julho e agosto é verão, é calor insuportável. Então assim, a maior parte do ano faz frio? Faz, mas não é o ano todo e o verão daqui castiga também. Quarto mito, os alemães só bebem cerveja o tempo inteiro. Assim, de fato, eles bebem muita cerveja, mas não é todo alemão que é assim. Inclusive eu noto que as gerações mais novas têm diversificado muito mais esse consumo de álcool. E hoje em dia, quando você vê as pessoas sentadas nos bares bebendo, é muito comum você ver outros tipos de drinks também. Tipo aperol, vodka, vinhos. Então essa coisa de que os alemães só bebem cerveja talvez fosse uma realidade há alguns anos atrás, mas hoje em dia já não. O quinto mito é de que a culinária alemã só tem salsicha e chucrute. Em termos de comida, eu acho que essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa na Alemanha. E de fato, aqui tem milhares de salsichas diferentes e o chucrute é sim bastante comum, principalmente acompanhado de salsicha. Mas a cozinha típica alemã vai muito além disso. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só sobre isso, falando quais são os pratos típicos daqui, o que é que os alemães costumam comer no dia a dia. Então deixa aqui embaixo nos comentários caso você queira ver aí esse vídeo. Mas voltando aqui pro vídeo, tem muitas outras coisas que compõem a culinária daqui também. Como por exemplo o schnitzel, que é tipo um bife de porco à milanesa, ou o Eisbein, que é um joelho de porco assado. Aqui no sul também tem o Spätzle, que é tipo um macarrãozinho, e entre outros pratos. Sexto mito, todo alemão é fluente em inglês. Isso infelizmente não é verdade. Apesar da Alemanha ser o segundo país com mais imigrantes no mundo, perdendo somente para os Estados Unidos, isso não significa que todas as pessoas aqui falam inglês. Aqui eles aprendem na escola 3 línguas, que é o alemão, o inglês e uma terceira que pode ser francês, espanhol, russo, português ou outras. Então, em teoria, eles saem da escola pelo menos aí com o nível intermediário do inglês e de outro idioma. Mas assim como no Brasil, tem muita gente que acaba aí terminando a escola só com o nível básico. E aí eles acabam não treinando e não desenvolvendo e aí acabam esquecendo. É claro que em cidades maiores, como Berlim, por exemplo, é muito mais comum você encontrar pessoas
fluentes no inglês, mas quanto mais velhas as pessoas são e quanto menor a cidade, mais dificuldade você vai ter de falar em outros idiomas que não seja o alemão. O sétimo mito é de que a Alemanha é um país totalmente eficiente e que tudo funciona lindamente aqui. E não, eu sinto informar que aqui nem tudo funciona perfeitamente. A reputação de eficiência alemã está muito enraizada no sistema educacional, na infraestrutura bem desenvolvida, na qualidade dos transportes, mas assim como qualquer outro país, a Alemanha também tem seus desafios e seus problemas em determinadas áreas. Como, por exemplo, o sistema de saúde, que muitas vezes pode ter filas de espera enormes para certos tipos de exames ou procedimentos. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre o sistema de saúde daqui, então se você quiser assistir depois, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas em resumo, é isso. Tem muitas áreas daqui que são sim muito eficientes, mas também tem outras que não. Oitavo mito: os alemães são todos loiros de olhos azuis. Eu acho que esse é o primeiro estereótipo que a gente pensa em termos de estética, né? E sim, tem muitos alemães que são loiros de olhos azuis, mas nem todos são assim. Como eu mencionei antes, a Alemanha é o segundo país do mundo com mais imigrantes. Então é óbvio que aqui existe muita mistura e miscigenação. Então aqui você vai sim encontrar alemães brancos e loiros, mas também vai encontrar ruivos, morenos, negros, com traços asiáticos e por aí vai. E nono e último mito: os alemães são workaholics. Eu fiz um vídeo recentemente aqui no canal falando sobre como é trabalhar aqui, e nele eu menciono justamente essa questão de que os alemães prezam muito pelo equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. No Brasil, é culturalmente aceito e quase que exigido que você viva para o seu trabalho, que você esteja sempre disponível para atender chamadas do seu chefe, ou que você faça horas extras, que saia mais tarde do trabalho. Mas aqui não é bem assim. Eles são sim eficientes no trabalho, não costumam fazer pausa para cafezinho, também tem uma hora de almoço mais reduzida, mas mesmo assim, deu hora de ir embora, eles vão. Então essa coisa de você viver para trabalhar aqui não é uma regra. Caso você more aqui na Alemanha, comenta aqui embaixo quais foram as suas experiências aí em relação a esses pontos que eu trouxe aqui. Se você quiser saber alguns fatos curiosos ou estranhos sobre os alemães, como por exemplo os choques culturais que eu tive aqui, eu vou deixar esses dois vídeos aqui na tela onde eu falo bastante sobre isso. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!